E aí, galera, beleza? Da visão na área. Olha só, gente, nós vamos para uma questão que é uma questão que ela sai, ela não está dentro somente da geografia, né? Ela está dentro também do contexto sociológico, né? Porque o nosso tema é a questão do desemprego, né? O desemprego, que é uma questão que vem afligindo o globo terrestre, né, vários países do mundo, e principalmente os países chamados de subdesenvolvidos, né? Esses países aí que foram colônias no passado, países que foram fortemente explorados, tiveram sua mão de obra, né, explorada. E, Eita, passei meu dedo na frente. e o que acontece, rapaziada? A questão do desemprego no Brasil é uma questão pesada. E aí nós temos algumas vertentes, algumas abordagens que são extremamente importantes e necessárias, né? A questão do desemprego, por exemplo, ela, ela vem nessa onda da globalização, né? Tão falada em tanta série, do nono até o terceiro ano no ensino médio, até nas universidades, né? O que a gente chama de desemprego também vem seguido hoje da chamada precarização do trabalho. Então vamos tratar de alguns assuntos aqui de forma tópica, para ficar mais organizado. Então olha só, o Brasil ele vai adotar uma medida de CLT, as chamadas consolidações das leis trabalhistas, a partir da década de 1930, ali século XX, com Getúlio Vargas, né? Chamado também do pai do trabalhismo, pai da carteira assinada, né? Da carteira de trabalho. E o Brasil, a partir desse momento, o Brasil ele começa a dar uma guinada, um crescimento ao processo de industrialização gigantesco, né? O Brasil ele vai se deslocando um pouco daquele processo histórico, né, de 400 e tantos anos, né, de atividade ligada somente ao setor primário, né, setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo, né, e o Brasil ele vai começando a modernizar a sua economia. E modernização passa pelo setor secundário, que é a atividade industrial. O Brasil ele vai, com Getúlio Vargas, ele vai começar um processo de industrialização em chamadas indústrias de base, né? Vale do Rio Doce, Petrobras, Companhia Siderúrgica Nacional, as companhias hidrelétricas, né, como a Chesf. Várias indústrias vão surgindo no território brasileiro, né? E o Brasil ele vai se transformando com Getúlio Vargas, e aí o grande boom industrial vai ser com Juscelino Kubitschek, né, na década de 50, né? Aquele slogan histórico que muita gente fala, né, que ficou marcado aí, caracterizado pelo governo dele, 50 anos em 5, né, desenvolvimento, principalmente aí no que diz respeito à construção das malhas viárias brasileiras, né? O aceleramento, a aceleração, na verdade, do processo de industrialização do Brasil, a entrada de grandes empresas, as empresas multinacionais começam a entrar no território brasileiro. Então, é importante nós estabelecermos lá, se o Brasil da década de 30 para trás é o Brasil do setor primário. O Brasil da década de 30 e principalmente pós-50 é um Brasil que vai modificando seu cenário econômico. O Brasil passa a se industrializar. O setor primário ele continua sendo muito forte, como é nos dias atuais, mas ele vai dando espaço, né, para o cenário industrial. Até então no Brasil que era pífio, né? Você já tinha aí economias europeias como a Inglaterra, a França, a própria Alemanha, já países, o próprio Estados Unidos, aqui na América, países que já estavam com uma indústria muito forte, né?
E o Brasil estava começando a dar os seus passos, né, no processo de industrialização. O grande boom industrial se inicia ali com Juscelino Kubitschek. Só que nós temos que pensar uma coisa. Ao longo dos tempos, essa questão da industrialização, ela vem trazendo um problema. E qual é o problema que ela vai trazer, gente? Pensa comigo. Você tem, né, as indústrias surgindo nos grandes centros urbanos, principalmente na região sudeste ali, São Paulo e Rio de Janeiro. As indústrias vão surgindo de forma crescente, né, acelerada. E isso implica em quê? Começa a implicar numa questão chamada de êxodo rural, que a gente discute lá no 7º ano. A galera começou a sair da zona rural, começou a sair do campo e ir para as cidades. Ponto número 1. Né? Com o avanço tecnológico, que já vinha ocorrendo desde a Revolução Industrial e vai chegar no Brasil de forma mais acentuada na década de 30, 40 e 50, o Brasil começa a criar um campo de mecanização das indústrias. As indústrias ela começa a criar equipamentos agrícolas, né? Então você tinha lá, por exemplo, o cara que fazia a colheita do café, da soja, enfim. E de repente surge uma máquina chamada colheitadeira. Você tinha lá 100 pessoas que trabalhavam na colheita da soja, do café, ou do gênero agrícola que vocês quiserem, e de repente surge uma máquina que tem um valor X e essa máquina faz o que 100 trabalhadores rurais faziam, então implicava num custo bem menor o proprietário da fazenda investir nessa mecanização do campo, né, nessa colheitadeira, que ela vai fazer os serviços que 100 pessoas faziam. Então surgem aí 100 desempregados. O cara compra uma colheitadeira, e 100 pessoas estão desempregadas. Essas 100 pessoas vão fazer o quê? Promover o que a gente chama de êxodo rural. Vai para o campo. Sai do campo, vai para a cidade, perdão. Né? Isso, a mecanização do campo vai acelerando, né, o crescimento das cidades e, consequentemente, a indústria não consegue absorver, né, todo esse contingente de novos trabalhadores, de novos possíveis trabalhadores, e aí o desemprego ele vai estourando, né? As cidades vão crescendo, vão lotando de gente e as pessoas vão ficando, não tem vaga para todo mundo, né? O Brasil ainda estava iniciando seu processo de industrialização, então você já começa a ter um problema sério aí de desemprego no Brasil, isso aí nos meados do século XX, né? A mecanização do campo. Então, outro tema, a falta de qualificação, né? Então você tem uma indústria surgindo e pessoas que precisavam manusear equipamentos e que essas pessoas estavam ali para trabalhar, mas elas não tinham conhecimento científico para atuarem em certos modelos que estavam postos nas indústrias. Então, você cria mais uma gama de desempregados, né? E você vai, com o desemprego, o que acaba surgindo? Acaba surgindo o que a gente chama de economia informal. A economia informal é aquela economia que não é contabilizada pelos órgãos estatísticos, né, como por exemplo o IBGE. Então você vai ter gente que está vendendo água, você vai ter gente que está vendendo mariola na rua, você vai ter gente que está fazendo uma série de trabalhos, né, vendendo coisas no ônibus, caneta, engraxates, e essa galera aí que está trabalhando na chamada economia informal, porque eles não têm nenhum tipo de vínculo empregatício. Então, eles não são a PEA que nós falamos aí na aula passada, a população economicamente ativa, aquela que está trabalhando, né, que entra nos dados estatísticos de carteira assinada, né.
nem entram na PEI, né, na população economicamente inativa, que são os aposentados, pensionistas, etc, etc. Então, a questão do desemprego é uma questão crescente. E com esse processo de globalização, de mecanização, de surgimento de aparatos tecnológicos, às vezes nós pensamos que isso é muito bom, mas isso tem um lado muito ruim, porque isso acaba, né, a tecnologia é tanta que acaba gerando um desemprego brutal, né? Então nós temos que começar a pensar essa globalização. Nós temos, ela vem sendo um problema crônico na questão do desemprego. Não só no Brasil, no mundo, mas principalmente nos países subdesenvolvidos, né? É um problema terrível no Brasil. E, para piorar tudo, que nós chamamos agora também de... Tem um novo debate dentro da geografia, dentro do campo das humanas, que é a uberização da economia, ou também conhecido como uberismo do trabalho. Né? Quando eu falo uberismo, você já pensa em Uber, né? Também, mas vamos pensar em outras cadeias de pensamento. Então, o que é essa uberização do trabalho? Um aplicativo, você trabalha com um aplicativo, iFood, Uber Eats, Uber, 99 Pop, né? E aplicativos bancários, e esses aplicativos, né, eles estão tomando postos de trabalho. Então, assim, a empresa chega num país, geralmente subdesenvolvido, instala lá o seu aplicativo, coloca milhares e milhares de pessoas para rodarem, com os seus carros, né? E ganha um percentual daquilo que eles não produziram. E sim o trabalhador, né? O trabalhador acaba entrando enquanto o aplicativo funciona, você está trabalhando. Se não deixar de funcionar, você fica desempregado, né? Essa uberização aí. Aí a nova característica que você tem é o quê? A consolidação das leis trabalhistas de novo sendo ferida, né? Então o trabalhador passa a não ter direito, né? De repente, se ele bate um carro, está trabalhando de Uber, o que a Uber tem a ver com isso? Nada. O carro é dele, ele que bateu, e enfim, ele simplesmente... A questão, então, aqui do desemprego, que ele vem crescendo, e outra questão para ser abordada, o desemprego, além de estar crescendo, dois elementos aí fundamentais, eles estão sendo jogados no nosso cotidiano, e que são poucas pessoas que estão falando, que é o quê? Que é a questão do emprego e trabalho. Existe uma diferença muito grande entre emprego e trabalho. O emprego, você está amparado pelas leis trabalhistas. O trabalho não. O trabalho, você é pedreiro, você vai ali, você é servente, você está trabalhando. Enquanto tem trabalho, tem dinheiro. Para de ter trabalho, acabou. Você não tem emprego, o pleno emprego. Então, a ideia de trabalho que vem sendo, com essa globalização que vem avançando, né, é outra coisa perigosa. Então, eu quero que vocês comecem a pensar a relação do emprego, do desemprego, do emprego, da precarização do trabalho, né, situações que tiram as pessoas, às vezes, do regime empregatício, onde ele tem direito para ir vender perfume, para ir vender cosméticos, para ir trabalhar no Uber, ser entregador, e ele não tem nada de direito de trabalhista, a não ser aquilo que ele produz. Então, esse trabalho, futuramente, se vocês forem pensar, né, quero que vocês façam a reflexão, esse trabalho que não é emprego, lá na frente isso acaba virando o quê? Isso acaba virando desemprego, né? Uma coisa importante também, se caracterizar, né? O Brasil, as indústrias brasileiras, o Brasil está num processo diferente da era Getúlio e da era JK, o Brasil está se desindustrializando. Muita gente está indo para o mercado informal de trabalho, mercado informal, esse sem direitos trabalhistas, né? Muita gente está indo
para o mercado formal, para o setor terciário, que é o setor de comércio e prestação de serviços, né? E o Brasil ainda continua muito forte no setor primário, na agricultura, principalmente na pecuária, mas muita gente que está trabalhando lá não tem direitos trabalhistas, tá? Então são chamados aí trabalhadores, né? Não são os empregados. E o Brasil está se desindustrializando. Um exemplo aqui, claro, no livro de vocês, ele mostra aqui nesse gráfico. Deixa eu chegar por perto da câmera aqui. Aqui nesse gráfico mostra para vocês aqui que o setor industrial no Brasil e nos países subdesenvolvidos, olha aqui, por exemplo, 5% da população trabalha na indústria. Ou seja, países totalmente desindustrializados. Olha o Brasil, 13%. Enquanto você vê na Áustria, por exemplo, 28,3% e na Itália 28,3%, países desenvolvidos. Então isso mostra pra gente que os postos de emprego emprego na indústria, ele está sumindo. E eles estão sumindo justamente por quê? Porque o Brasil está num processo de desindustrialização que é uma coisa séria, é um agravante. Nós temos que pensar na desindustrialização do Brasil. Beleza? Depois vamos para a próxima aí. Depois a gente conversa mais.